pessoal, que Jesus abençoe a todos. Estamos dando continuidade ao estudo da Gênese e vamos fazer aquele preparo que sempre fazemos, uma prece. E eu sempre pediria para vocês, quem não pode assistir o estudo na hora que ele é lançado no ar, que pelo menos, se for possível, participe desse iniciozinho, que é uma vibração também em conjunto. Todos nós conseguimos juntos emitir energias muito boas para o nosso planeta, para os nossos lares. Toda a prece em conjunto tem um poder muito grande. Então, a mensagem de hoje, de preparo da obra Tempo para Entendimento, uma mensagem de Francisco Cipriano, irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão. O tema de hoje é objetivos. Hoje quero lhes falar sobre objetivos. Quando se quer construir uma casa, há que se fazer o planejamento de como ela deve ser. Quando se deseja um trabalho importante, é preciso preparar-se antes, para que se possa realizá-lo. A vida é trabalho. Quando se vive sem objetivo, a inércia a dominar os seus atos, pouco se consegue. Acordar, comer, dormir, acordar, comer, dormir, a que isso pode ocasionar? Frustração, angústia, depressão. Quando se faz algo em que, após realizado, sente-se orgulho, a sensação de alegria, entusiasmo, fará com que se deseje realizar novas tarefas. O objetivo é ser feliz. O objetivo é dar e receber amor. Preces ajudam a alcançar objetivos. O trabalho mantém o tônus vital de cada um. O grande trabalho é o do engrandecimento pessoal e da conquista de elevação a planos superiores, que conseguido através do conhecimento da doutrina. O objetivo do trabalho realizado nesta casa é o do fortalecimento da fé, e a cada dia dos trabalhos de saúde e cura. Muito tem sido feito nesta casa, muito mais será realizado. O objetivo final é o encontro com os mestres, com os emissários de Nosso Senhor Jesus Cristo, é a busca da perfeição. Reformulem seus objetivos de vida. A cada desvio, repensem na utilidade de suas vidas. Façam o bem. Orientem aqueles que necessitem. Como lhes digo sempre, e como sempre é repetido pelos irmãos mais esclarecidos e pelo Evangelho, o amor é o principal. O caminho deve ser percorrido com amor e atenção para com o seu próximo. Não se abatam com o sofrimento que vem por toda parte. Ele pode ser doloroso, mas é uma forma de engrandecimento pessoal. Não se esqueçam de ouvir a voz da natureza. Não se esqueçam de sentir a plenitude da vida, revelada pela beleza dos animais, das forças da terra e dos mistérios do espaço. Fiquem na paz de Nosso Senhor Jesus Cristo e de São Francisco de Assis. Então, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, a Francisco de Assis, a toda a equipe espiritual, para nos ajudar na compreensão desse estudo, nos dando força para compreendermos as nossas dores e tendo capacidade de superá-las, para que nós também sejamos ativos no bem, e agradecemos muito a Jesus por tudo o que tem feito, faz e ainda fará por cada um de nós e por toda a humanidade. Graças a Deus. Então, meus amigos, essa mensagem aqui, objetivos, me lembra bastante que Deus tem um objetivo, né, com relação a todos nós. Nós fomos criados como seres espirituais, simples e ignorantes, e o projeto de Deus para nós é nós atingirmos um estado de perfeição. Só se atinge a perfeição adquirindo as virtudes, as qualidades morais, sintetizadas na palavra amor. Mas não existe perfeição também sem conhecimento pleno das coisas. Por isso é muito importante nós conhecermos as leis que regem a vida do universo. Nós conhecermos a criação,
E é isso que nós estamos estudando aqui. Mas não existe perfeição também sem esforço pessoal, sem o mérito de atingir essa perfeição. E o nosso modelo de perfeição é Jesus, nosso modelo e guia. Então, que esse estudo sirva para a gente refletir. Nós estamos aqui na Gênesis, nesse momento, estudando a criação, falando do universo, de assuntos bastante complexos e um pouco difíceis de eu conseguir transmitir para vocês. E eu vou tentar fazer o melhor para que vocês compreendam as palavras aqui da Gênesis. Não é um livro difícil, mas é um livro que traz assuntos muito diversificados. E aí sim, pessoas que nunca tiveram contato, por exemplo, com astronomia, que não se interessam por isso, ou que nunca simplesmente se depararam com esse assunto, podem estranhar alguns conceitos. E aí, daí vem a dificuldade. E às vezes num linguajar um pouco mais rebuscado, porque a espiritualidade também teve dificuldades de nos transmitir tudo que eles sabem, tudo que eles conhecem. Imaginem a visão do universo de um espírito superior. É bem diversa da nossa, né? Agora que nós estamos arranhando as belezas do universo, da criação, imaginem traduzir isso em palavras. Então, daí a dificuldade dos espíritos. E vocês me perdoem pela minha dificuldade também de, às vezes, tentar traduzir aqui. Pelo menos transformar isso num linguajar mais simples, tá bom? Não, nós tínhamos parado no item 15, eu vou reler aqui o primeiro parágrafo. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. Suas aparições sucessivas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Vocês entendem isso? Suas aparições sucessivas. Aparições de quem? De Deus. No domínio da existência. Deus se manifesta em tudo, Deus está em tudo, é isso que ele quis dizer. Então, nós falamos aí no estudo passado do Big Bang, da criação do universo. Eu fiz aquela analogia com uma granada que está explodindo e os estilhaços cada vez ocupam um volume maior no espaço. É o universo em expansão. Desde aquela partícula infinitesimal, naquele momento, há cerca de 14 bilhões de anos, houve a explosão ou a expansão. Então, nós vivemos hoje num pontinho de um desses estilhaços, desse universo que explodiu, que está em expansão. Então, a Terra ocupa o sistema solar, que está numa galáxia, que é a Via Láctea, que tem cerca de 200 bilhões de estrelas, como o nosso Sol. E essa galáxia é uma entre centenas e centenas de bilhões de galáxias, que seriam esses estilhaços desse universo que está, então, em expansão. E nós comentamos semana passada que a ciência já fala em multiversos, em vários universos. E eu fiz uma outra analogia com os fogos na praia de Copacabana, em que cada um desses fogos seria um universo sendo criado ao longo do tempo infinito, em toda a eternidade, porque Deus nunca para de criar. E aí isso foge à nossa compreensão, né? E aí até a gente começa a ter uma dimensão desse Deus infinito que nós não temos capacidade de conceber, né? Se o universo já é uma coisa grandiosa demais, nós pensarmos em vários universos é algo fantástico. Mas é isso aí. A criação de Deus é fantástica. E Deus é Deus, né? Não é uma pessoa. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, de todos esses universos. E Deus está presente em tudo. E trazemos esse Deus dentro de nós, porque somos uma centelha, uma luzinha também desse Deus. Pulando aqui um parágrafo, vai se falar assim. Estou no item 15 do capítulo 6. O mundo em seu berço não foi estabelecido na virilidade e na plenitude da vida. O que ele está dizendo aqui? Que no início da Terra não tinha vida. Era uma esfera incandescente no espaço.
Não, o poder criador não se contradiz jamais. E como todas as coisas, o universo nasceu menino. Interessante esse termo, né? O universo nasceu menino. No início não tinha nada. Naquele momento do Big Bang, nos segundos, no tempo que se criou, na sucessão das coisas, ainda não existiam os mundos formados, as estrelas. Só a partir de um tempo que essa matéria começou a se solidificar e formaram-se os mundos. Então o universo nasceu menino, não nasceu prontinho, ele está em constante transformação. Revestida pelas leis mencionadas acima e do impulso inicial inerente à sua própria formação, a matéria cósmica primitiva deu sucessivamente nascimento a turbilhões, a aglomerações desse fluido difuso, a aglomerados de matéria nebulosa, que se dividiram a si mesmos e se modificaram ao infinito. Ele está dizendo que dessa matéria primitiva, dessa explosão, começaram a surgir aglomerações, aglomerados de matéria nebulosa, são as galáxias. As estrelas começaram a se formar e, num processo, a gravidade agindo, elas se atraindo, formaram as nebulosas, conforme ele diz aqui, as galáxias, que são os aglomerados de estrela. A nossa Via Láctea é uma dessas galáxias, com mais de 200 bilhões de estrelas, iguais ao nosso Sol. E se modificaram ao infinito para produzir nas regiões incomensuráveis da extensão diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Centros de criação. Os mundos foram se criando. Em razão das forças que predominaram sobre um ou sobre o outro, segundo circunstâncias ulteriores que precediram a seus desenvolvimentos, esses centros primitivos tornaram-se os focos de uma vida especial. Então ele está chamando aqui dos centros primitivos, né? Aqueles mundos bebês, aqueles mundos começando a se formar, se tornaram focos de uma vida especial. Uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e forças atuantes, começaram desde logo sua vida sideral particular. Outros, ocupantes de uma extensão ilimitada, não cresceram senão com extrema lentidão ou dividiram-se novamente em outros centros secundários. Ou seja, a matéria foi se dividindo e logo no início alguns mundos se formaram em condições particulares e outros mundos muito tempo depois que se formaram. Então o universo, ele tem cerca de 14 bilhões, fala-se 13,8 bilhões de anos. E a Terra, quando é que ela surgiu dentro desses 14 bilhões de anos do universo? Há 4 bilhões e meio de anos. Quer dizer, levou muitos bilhões de anos até nesse sistema que se formou, nessa Via Láctea, surgir a Terra, há 4 bilhões e meio de anos. Diz a espiritualidade que Jesus estava trabalhando aí, nessa terra em formação. Isso é incrível, né? É sensacional. Aí a gente tem uma visão de Jesus, um Jesus co-criador de mundos, que é muito diferente daquela imagem do Jesus pregado na cruz, né? Que veio aqui numa missão. Então Jesus é um ser grandioso demais. Continuando aqui, esses centros primitivos, então, tornaram-se os focos de uma vida especial, uns menos disseminados e outros mais ricos, né, em seus princípios. Eu vou pular para o item 16. Se nós reportarmos alguns milhões de séculos somente, além da época atual, nossa Terra ainda não existia, é o que eu acabei de falar. Nesses 14 bilhões e meio de anos, durante bilhões de anos, a Terra não existia. Nosso sistema solar, mesmo ainda, não começaria as evoluções da vida planetária. E, entretanto, já esplêndidos sóis iluminavam o éter.
já planetas habitados dão vida e existência a uma multidão de seres que nos precederam na carreira humana. Isso é muito interessante, muito importante. E aí são os conceitos que eu acho importante a gente passar a raciocinar em cima deles, porque são coisas que muitas pessoas não param para pensar nisso. Existe uma lei de progresso, e o homem está submetido a essa lei de progresso. Dentro dessa lei, o homem vai atingir um estado perfeito, através das reencarnações em vários mundos, reencarnações sucessivas. Quando a Terra se formou, já existia um espírito como Jesus, perfeito. Mas Jesus, um dia, foi um espírito como nós, criado, simples, ignorante, que passou por todo um processo de reencarnações até atingir a perfeição. E a partir daí, sim, ele como espírito puro, integrado com Deus, nessa condição, passa a ser um co-criador de mundos. Bom, primeira conclusão, Jesus não é um ser que começou sua evolução na Terra. Ele veio de outros mundos. Quais mundos? Não fomos informados sobre isso ainda. Onde Jesus teve a sua primeira encarnação, no mundo primitivo. Não fazemos a menor ideia. Mas sabemos que esse mundo existia quando a Terra não existia ainda. Ou seja, quando a Terra não existia ainda, há 4 bilhões e meio de anos, Jesus estava, ao longo dos tempos, num processo de evolução reencarnando. E quando ele atingiu a perfeição, a Terra não tinha sido criada ainda. Há 4 bilhões e meio de anos, Jesus, enfim, participa desse processo de criação da Terra. Dá para entender? Então, é um ser muito antigo, com muito mais tempo do que nós nessa vida universal. Deus cria sempre, nunca para de criar. E os seres não são criados ao mesmo tempo. Neste momento, me atrevo a dizer que espíritos estão sendo criados. Se não nesse universo, em outros universos. A vida não cessa, a criação não cessa. Bonito isso, né? Então ele diz aqui que já existiam esplêndidos sóis que iluminavam o éter, já planetas habitados, dão vida e existência a uma multidão de seres que nos precederam na carreira humana. As produções opulentas de uma natureza desconhecida e os fenômenos maravilhosos do céu desenvolvem, sob outros olhares, os quadros da imensa criação. Traduzindo, a natureza é muito distinta de mundo para mundo. Cada mundo tem as suas características próprias. Aí ele fala aqui de produções opulentas, que é opulento mesmo. A natureza, o nosso planeta Terra é maravilhoso. E vejam bem, é um planeta para espíritos ainda num processo de evolução, espíritos inferiores. Imaginem os mundos superiores, a beleza disso. E não se esqueçam, quando a gente fala de mundo, de matéria, de vida, não é apenas essa matéria que a gente pode ver. Então, existe no universo, na criação, muita vida que nós, com os nossos sentidos físicos, não conseguimos enxergar. Mundos onde a vida existe de forma opulenta, seguindo uma lei natural, uma certa ciência, que nós sequer conseguimos perceber. A criação de Deus vai muito além da matéria física. E quando a gente olha para a Terra e fala da vida espiritual, e mais à frente a gente vai falar da gênese espiritual, nós temos que introduzir nos nossos conceitos esse conceito de que a vida não se limita a essa matéria densa e de que o que a gente chama de mundo espiritual é natureza, não tem nada de sobrenatural, é criação de Deus. Os espíritos que estão desencarnados, eles estão vivos, vivendo numa outra matéria, em mundos opulentos. Em torno da própria Terra existem criações maravilhosas. O orbe terrestre é isso. Não se limita ao núcleo, essa parte densa onde nós estamos.
Então, há descrições, por exemplo, de colônias espirituais, coisas belíssimas. É como se fossem vários mundos dentro da nossa Terra. Então, quando a gente fala da criação, nós enxergamos outros mundos, além da Terra, mundos densos com a matéria que compõe a Terra e com vida, muito distante de nós, mundos com outro tipo de matéria que a gente não consegue nem perceber e medir, mas onde existe vida, e dentro do nosso planeta, o próprio planeta Terra é repleto de vida em torno de nós. Então a criação de Deus é fantástica. O mundo espiritual, por isso que eu digo, não é o mundo dos mortos, não existe isso. Todos estão vivos. O que diferencia a nossa existência na matéria física da outra matéria é justamente isso, a matéria. Então, o que nós chamamos de vivo e morto, na verdade, é todo mundo vivo. A diferença é a matéria densa ou a matéria sutil. Todos revestidos de que tipo de matéria? Então, nesse momento, nós estamos aqui com o nosso corpo denso e o nosso corpo espiritual, que nós vamos ainda falar muito dele. Esse corpo espiritual, ele é revestido, ele é essa outra matéria. É a matéria escura? Não sei, mas digamos que é uma variação dessa matéria escura, uma variação do fluido cósmico universal. Então, a vida no universo é uma coisa assim grandiosa. E nós limitamos a vida ao homem, a nossa própria pobre linguajar, né? Aí ele vai continuar aqui. Tais esplendores, olha como é que os espíritos descrevem isso. Porque é esplendoroso mesmo o universo, a vida, né? Tais esplendores não existem mais, os quais outrora fizeram palpitar o coração de outros mortais, sob o pensamento do infinito poder. Nós sabemos que as estrelas, o nosso Sol, um dia, daqui a bilhões de anos, ele vai se apagar. Na verdade, ele vai se expandir, vai virar uma supernova, a nossa Terra vai desaparecer. Isso é ciência. Mas o dia que a Terra desaparecer, onde estaremos nós? Nós não estaremos mais na Terra. E se a Terra vai desaparecer, não se preocupem. Ele está falando aqui, muitos outros mundos, esses esplendores, desapareceram, porque as estrelas têm uma vida limitada. É de bilhões e bilhões de anos, mas elas, da mesma maneira que em torno delas circulam mundos, orbitam mundos, elas também, quando explodem numa supernova, num final de vida, elas acabam consumindo esses mundos. Mas os seres desses mundos já evoluíram. Então ele está dizendo aqui que esses esplendores, muitos deles já sumiram. Muitas das estrelas criadas no Big Bang não existem mais. Muitos mundos não existem mais, mas os espíritos existem. Porque eles não ficam presos à matéria densa e nem presos ao mundo. Então, nós estamos já avançando mais na ideia da criação da Gênese. É isso, esses conceitos que eu quero passar para vocês, tentando simplificar aqui o linguajar, tá bom? Aí ele vai falar de nós. E nós, pobres serezinhos que existimos depois de uma eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação. Parece que a criação começou conosco, né? Aí ele fala, pobres serezinhos, né? Acreditamos que nós nascemos junto com tudo, com o universo, com a vida, e não. Nós estamos aqui há muito pouco tempo. E continuando, estou no item 16. Ainda uma vez, compreendamos melhor a natureza. Saibamos que a eternidade está atrás de nós, assim como adiante, que o espaço é o teatro de uma sucessão, de uma simultaneidade inimaginável de criações. As nebulosas que mal distinguimos nas longínquas regiões dos céus são aglomerações de sóis em vias de formação. Outras são vias lácteas de mundos habitados. Isso aqui é muito interessante, porque no século XIX, repito, não se tinha a visão que se tem hoje do universo formado por várias galáxias. Isso é uma visão que foi a partir de 1920, por aí, com o astrônomo Edwin Hubble, que depois foi homenageado com o telescópio Hubble. Isso aqui, minha gente, é de 1858, quando foi publicado.
E o que ele está descrevendo aqui é a visão de hoje do universo, tá? E ele está falando aqui da grandiosidade desse universo e da vida e da nossa pequenez, né? E está dizendo que muitos desses aglomerados de estrelas ainda estão formando mundos. E hoje a ciência detecta. Existem aglomerados no espaço de matéria cósmica que os cientistas chamam de berços de estrelas. Estrela é sinônimo de vida, porque os planetas são formados a partir de uma supernova, da explosão de uma estrela, onde essa matéria que nós conhecemos se forma de forma mais consistente. O nosso Sol, os sóis são praticamente 90% hidrogênio e o restante é hélio, com poucos metais, 1, 2%. Mas quando elas explodem, há um processo de fusão, que aí surge a matéria como nós conhecemos, a matéria mais densa. Então, a Terra tem um núcleo de ferro, magma em volta, né? E é esse ferro em movimento que dá o magnetismo da Terra. Mas essa Terra, ela é formada da explosão de uma estrela. Os nossos próprios corpos, a matéria que compõe os nossos corpos, veio de explosão de uma estrela. Fisicamente, nós somos literalmente pó de estrela, do ponto de vista da matéria. Então, o que nos reveste é tudo resultado de explosão de uma estrela. Sabiam disso? Nós somos as estrelas do universo, criação de Deus. Saibamos que mesmo estando nós colocados no meio de uma infinidade de mundos, ao mesmo tempo estamos no meio de uma dupla infinidade de durações anteriores e ulteriores, que a criação universal não é limitada a nós, e que não podemos aplicar essa palavra à formação isolada de nosso pequeno globo. Ou seja, ele nos diz assim, não vejam a criação somente limitada ao que vocês entendem como sendo o planeta Terra. Eu acabei de falar aqui que a própria Terra tem as esferas espirituais, ou seja, tem muita vida em torno de nós. Então, para entender a vida, nós temos que expandir a nossa mente. É isso que a Gênese faz. Nos leva a raciocinar em termos mais amplos, tendo uma visão ampliada da vida, do próprio Deus, do papel de Jesus. E aí nós compreendemos que nós somos parte dessa criação. Embora fisicamente nós sejamos ínfimos, nós somos parte desse Deus. E nós estamos destinados a lá na frente, bota lá na frente, muito tempo lá à frente, sermos co-criadores também desses mundos, como é Jesus. Vou repetir aqui algo que eu vou repetir muitas vezes, da obra Caminho da Luz. O Espírito Emmanuel diz o seguinte, que existe uma coletividade de espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros. Isso é muito importante, ele falar que Jesus é um desses membros, porque o que diz Emmanuel é que existem vários espíritos no universo como Jesus, e que existem vários mundos habitados. A vida não se limita à Terra. E esses mundos têm os seus co-criadores, os Jesuses. Platão, lá na obra A República, ele fala dos demiurgos. Os demiurgos, ele diz, Platão, que são os criadores de mundo. Olha só, isso séculos antes de Jesus. Então, Jesus é um desses seres. Quantos Jesuses existem? Quantos espíritos assim? Infinitos. Desses infinitos universos. É incrível isso, né? E eles se comunicam, e eles participam dessa energia, dessa força ligada a Deus, que rege a vida nos mundos, que controla a vida dos mundos. Eu vou mostrar uma figura para vocês. Para mim aqui ela é a figura número 3, que é uma gravura, na verdade, do Big Bang, né? Alguém idealizou o Big Bang, a explosão do universo.
né? Aquele momento inicial, quando começou o universo em expansão. Então, aí não existia nos primeiros minutos, séculos, milênios, milhões de anos, eu creio que levou bilhões de anos para se formar a primeira estrela, não existia nada do que a gente conhece hoje, levou muito tempo. E hoje estamos aqui, como um dos pontinhos de criação desse universo. Na outra figura, que eu vou pular agora para a figura 4, dá uma ideia de vários universos. Isso é uma gravura, tá? É só uma idealização que alguém fez. Cada bolinha dessa aí seria um universo expansão. Seria aquela analogia que eu fiz com a granada, né? Cada uma dessas bolinhas seria uma granada explodindo. Se na figura anterior, na 3, aquele universo era como se fosse uma granada e os estilhaços seriam as galáxias, na figura seguinte, que mostra os multiversos, essa para mim figura 4, que vocês estão vendo aí, mostra vários universos. Que ideia, né? Como muda a nossa mente quando a gente começa a pensar em vários universos. E como existem várias teorias, eu vou jogar uma teoria aqui. Jesus, quando a Terra se formou há 4 bilhões e meio de anos, ele já era um espírito perfeito. E ele seguiu o seu processo de evolução em vários mundos em que ele viveu, que a gente não sabe quais são, porque isso não foi informado ainda para nós. Agora, eu vou perguntar uma coisa. Não seria possível que Jesus tenha sido formado em outro universo, em outro Big Bang? Caramba, pode ser. Por que não? Né? Porque o espírito, ele vive para sempre. A partir da criação, ele é imortal. O espírito é imortal. Então, onde estaremos nós daqui a algumas dezenas de bilhões de anos? Estaremos nesse universo ou estaremos em outro universo? Bom, vamos voltar a nossa cabeça para a coisa mais do nosso dia a dia, tá bom? Então, vou mostrar uma outra figura, a figura 5 aqui para mim, galáxias. São imagens do telescópio Hubble. Essa figura mostra várias luzes, né? Cada luzinha dessa aí não é uma estrela, não, é uma galáxia. É um conjunto de estrelas como a nossa Via Láctea. É como se fossem várias vias lácteas. Quantas dessas existem no nosso... Isso é no nosso universo, é lógico. Existem centenas e centenas de bilhões de galáxias. E o Hubble mostrou para nós, de forma bem mais nítida, aquilo que no tempo de Kardec não se tinha ideia, mas que na Gênese é narrado, que existem várias galáxias. Quando nós olhamos para uma estrela à noite, vocês sabiam que é até possível que essa estrela não exista mais? Bom, saindo aí da figura 5, sabiam disso? Porque, como assim? Uma estrela, eu posso olhar para uma estrela e ela pode não existir? Porque a luz leva um tempo para chegar aos nossos olhos. E quando nós olhamos para o céu à noite, nós estamos vendo o céu no passado. Porque uma estrela que esteja a 10 bilhões de anos-luz da Terra, essa imagem dessa estrela só vai chegar para mim, essa luz que ela emite hoje, só vai chegar na minha retina daqui a 10 bilhões de anos. É muito tempo, 10 bilhões de anos. Vamos botar 1 milhão de anos. Então, uma estrela que esteja a 1 milhão de anos-luz distante de nós, ela emitiu agora os fótons, está emitindo luz. Essa luz só vai chegar na Terra daqui a 1 milhão de anos. O nosso Sol, a luz leva 8 minutos para chegar até a Terra. Então, quando nós olhamos para o Sol, nós estamos olhando o nosso próprio Sol no passado, há 8 minutos atrás. Interessante, né? Há 8 minutos atrás. Se tivesse uma mão no céu que tirasse o Sol da nossa frente, nós só perceberíamos essa mão depois de 8 minutos, o tempo que a luz chega à nossa retina. E pensando nas estrelas mais distantes, nós estamos vendo esse universo no passado.
A Andrômeda, a galáxia mais próxima da Terra, está a 2 milhões de anos-luz da Terra. Então, os telescópios, quando detectam hoje uma estrela de Andrômeda, estão vendo essa estrela há 2 milhões de anos atrás. Loucura, né? O nosso universo é imenso. Bom, vamos continuar aqui no estudo da Gênese e agora vamos começar no capítulo 17, no item 17. Capítulo 6 ainda, uranografia, que é a astronomia. E vocês perceberam que eu vou lendo, vou introduzindo alguns conceitos para tornar mais compreensível essa visão do universo. Depois que nós sairmos desse capítulo, nós vamos para outros conceitos muito importantes. E esse conjunto da Gênese é que nos dá uma visão muito bonita de tudo, da vida, da existência, da grandiosidade da nossa vida. E como é importante esse momento que nós estamos vivendo, essa reencarnação. Porque nós estamos destinados a vivermos nesses mundos. Nós vamos passear por esse universo. Por enquanto, nós estamos presos a um mundo ainda saindo, né, estando num processo de transição, saindo numa fase de muita dor, de prova e expiação, para um mundo de regeneração. À medida que a gente evolui e o conhecimento também cresce, pode ter certeza que mais à frente nós vamos viajar por esse universo com mais facilidades. Bom, o item 17 tem um subtítulo aqui, a criação universal, tá? Eu vou ler uns pedacinhos, ainda nessa questão da criação do universo. Depois de havermos remontado tanto quanto está ao alcance de nossas forças, em direção à fonte escondida da qual emanam os mundos, como se fossem as gotas d'água de um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e de seus desenvolvimentos seriados. Então, a espiritualidade está dizendo aqui, bom, depois da gente ter falado das forças, né, da fonte criadora dos mundos, vamos falar um pouquinho sobre essa marcha, essa criação sucessiva. Aí ele continua aqui no parágrafo 2. A matéria cósmica primitiva, aquela que deu origem a tudo, que nos lembra a matéria escura, encerrava os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que desdobram suas magnificências perante a eternidade. Essa matéria primitiva, o fluido cósmico universal, essa matéria que preenche tudo, ela já tem os elementos fluídicos. Inclusive fala aqui vitais, aí a gente lembra do fluido vital. Nós estamos impregnados do fluido vital, que vem desse fluido cósmico universal. Ou seja, nessa matéria que a gente não consegue ver, que preenche todo o espaço, inclusive o espaço entre as estrelas, ela está repleta de fluidos, de energias, que nós ainda não entendemos bem. Uma delas é a energia vital, que dá a vitalidade a todos nós. Ela é a mãe fecunda, essa matéria, mãe fecunda e primacial de todas as coisas. E o que é mais? A geratriz eterna. Ela não desapareceu, essa substância de onde provém as esferas siderais. Não está morto este poder, pois incessantemente ainda dá à luz novas criações e recebe incessantemente os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam do livro eterno. Esse linguajar que muita gente tem dificuldade de compreender. Essa matéria primitiva, esse fluido cósmico universal, que tem vários níveis de vibração, várias matérias inseridas nesse fluido cósmico, que está muito aquém do hidrogênio, essa matéria que a gente não consegue ver, a própria matéria escura, ela vai se condensando e vai formando novas criações, novos mundos, novos universos. No nosso universo, essa matéria vai se condensando e, nesse momento, estrelas estão se formando e mundos estão se formando. Tudo
originado desse fluido cósmico, dessa matéria primitiva, que seriam, então, estados de condensação cada vez mais intensos, até gerar os sóis que vão explodir, gerar os planetas, ou seja, há uma sucessão nessa criação. Mas tudo originado dessa matéria primitiva, do fluido cósmico universal, que contém já todas as energias que nós precisamos. Então, na criação, Deus é perfeito. Então, quando os cientistas conseguem explicar Deus, conseguem explicar a matéria, alguns processos que envolvem a matéria, eles excluem Deus. Mas Deus é tão perfeito que tudo já está prontinho. Conforme eu falei no outro estudo, é uma semente de uma árvore, né? Ali contém tudo. É só você botar na terra, regar, e dali vem uma árvore que vai dar outros frutos e outras sementes. Então, o universo, assim, ele já vem prontinho. No Big Bang, está tudo já ali que a gente precisa. Toda a criação já está ali. E o último parágrafo desse item 17, para a gente terminar o item 17. A massa etérea mais ou menos rarefeita que permeia os espaços interplanetários, ele está falando da massa mais ou menos rarefeita que preenche todo o espaço. Esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas em aglomerados de estrelas, mais ou menos condensado nos lugares em que ainda não brilha o céu sideral, mais ou menos modificado por diversas combinações segundo as localidades da extensão, não é outra coisa senão a substância primitiva na qual residem as forças universais, de onde a natureza tem tirado todas as coisas. Ou seja, de novo, desse fluido cósmico universal, né, que enche todo o espaço, essa força primitiva, nela residem todas as outras forças, tudo que a natureza precisa. Tudo está nessa energia que preenche o espaço. E existem vários níveis de energia, vários tipos de energia nesse espaço infinito. Muitas dessas energias que a gente não consegue perceber com a nossa ciência, mas que existem. Bom, nosso tempo está quase se esgotando para esse estudo de hoje. Eu queria falar para vocês, leiam esse capítulo, reflitam. Às vezes é bom esses estudos estarem gravados, porque num primeiro momento, até o que eu falo, tentando simplificar, pode não ficar muito claro. O importante é que vocês percebam a grandiosidade da criação. E o objetivo desse estudo é a Gênese, é a criação. Aquela pergunta, de onde eu vim, o que eu sou, para onde eu vou, nós estamos respondendo, né? Nós somos seres espirituais, criados por Deus. Nós fazemos parte dessa sucessão da criação. A nossa essência material vem dos reinos, reino mineral, vegetal, animal, mas o surgimento do espírito é outra coisa. Aí existe uma força maior que atua, que faz com que surja o espírito. Os próprios espíritos falam, não tentem entender a criação do espírito. Se há uma coisa que não vai ser explicada, porque não temos condição, é a criação do espírito em si. Mas eles vão dar umas pistas para a gente, de que nós surgimos desses reinos e que nós estamos muito no início do nosso processo de evolução, tá? Nós estamos mais próximo daquele ser primitivo do que de um ser angelical, de um Jesus. Nós temos uma caminhada muito grande ainda para percorrer. Mas o importante é que todos nós seremos felizes, teremos pleno conhecimento das coisas. E é importante entender, nessa grandiosidade que é o universo, no infinito do tempo, entender a necessidade da reencarnação
para que nós, espíritos, participemos da vida dos mundos, para que nós nos desfaçamos da nossa parte ruim, daquilo que nós ainda trazemos de imperfeição, para atingirmos um dia a perfeição. Então, que Jesus nos dê força e agradeço pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.